Bom dia, amigos, amigas de Deus. Bom dia, como está o seu dia? Cada dia é um desafio para nós, porque cada dia tem o seu próprio desafio. Estar vivo é um desafio. Se você for imaginar quantos órgãos, quantos processos que existem em nosso corpo para que a gente pudesse estar viva, então é um verdadeiro desafio. Eu estou falando desafio porque hoje, no meio das minhas coisas que achei umas anotações aqui de uma amiga, né, que era sobre o desafio de amar. E, e amar é um desafio mesmo, porque significa você amar e abrir mão para poder dar espaço para que você possa retribuir o amor de maneira que possa permanecer e perdurar para poder realizar momentos felizes. E mas de vez em quando a boca, principalmente as mulheres que falam bastante, às vezes sai uma palavra que ela se arrependeu e a notação dela aqui é bem interessante, né? Daí ela fez um desafio. O desafio, ela escreveu assim: a primeira parte do desafio de hoje é bem simples. Apesar de amor se comunicar com várias formas, as palavras, na maioria das vezes, refletem o estado do coração para o próximo dia. Então, ela decidiu demonstrar essa paciência de modo é, que ela não fizesse nada negativo para o seu cônjuge, a tentar surgir com uma dica de que nada seria melhor ela segurar a língua e poder policiar e dizer algo que possa se arrepender depois. Então, ela prometeu. Em algum momento, no almoço, pelo atraso, não falei nada negativo. Né? Então, a anotação dela, né, fala desse momento do almoço dela, que ela segurou para poder não falar nada do atraso e daquilo que estava acontecendo, né? Mas a Bíblia nos fala da nossa boca. Tem tantos versículos que falam da nossa boca, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós primeiro pensamos. Só que muitas vezes nós, mulheres, às vezes parece que vai descendo reto, né? Nem passa pelo cérebro, né? Nem pensa muitas vezes, né? É, muitas vezes a gente quer falar alguma coisa que não é nem para ofender nem nada, mas a maneira como a gente fala pode ser mal interpretado. Então não é somente a raiva e falar palavrão que você pode ofender a pessoa, não. Muitas vezes a maneira que você vai falar, às vezes com a maneira que você processa um pensamento de uma forma errada, de uma forma grotesca, ela pode entrar no outro coração de uma maneira ofensiva, uma maneira chata, uma maneira que carrega em si uma tristeza. O dom da palavra. Palavras são um verdadeiro dom, quem as sabe dominar, quem as sabe praticar, quem as enxerga, quem as analisa, quem as procura com zelo, com sabedoria. E então tem um versículo que diz em Efésios 4:29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. É lindo, a frase é linda, né? Agora, praticar, quem nunca falou uma palavra que ela não saiu tão agradável assim que a outra pessoa ficou ofendida, e outras vezes que a gente está mesmo ofendida e a gente fala uma palavra para poder mostrar para a pessoa que você está ofendida. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Não muitas vezes, mas já fiz isso. E, e chorei muito depois porque a pessoa entendeu de uma maneira com muita raiva e ficou brava comigo, e eu fiquei muito, muito pior depois de tudo isso. Então, e a Bíblia diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um símbolo que retine.
Você já pensou uma música tocada por instrumentos musicais, né, que são as notas todas afinadas e cada uma nota colocada em seu devido lugar? É tão agradável o som do instrumento, é tão gostoso de ouvir quando elas são ordenadamente bem tocadas. E quando nós não sabemos como, como fazer essas notas musicais, é a mesma coisa com a nossa fala, com o nosso jeito de processar, de falar as palavras, né? Então ela é como que um símbolo que retina, aquele metal que estridente, que irrita nossos ouvidos. Então é isso que este versículo fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como esse metal que agride, que soa, que como símbolo, que retina e fica aquela coisa retinando no nosso ouvido. Horrível. Nós ficamos irritados só de ouvir isso, um barulho desagradável. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que destruísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Então, a gente sabe quantas vezes a gente já leu e já ouviu falando sobre Coríntios 13, sobre o amor sublime que vem de Deus, o amor que é de Deus. E quantas vezes a gente já não falou palavras, ou então a gente ofendeu alguém porque a gente não sabia como falar. Não sabia que na hora não filtramos aquilo, na verdade. A gente passa pela ira, pela raiva e deixa a raiva, a ira ser carregado aquelas palavras para poder atingir como um, um metal que fere. Imagina, um metal que fere. O metal, quando ele fere muito, porque ele não é maleável, ele não é soft, ele não é macio. Então, o que que você tem analisado daquilo que sai da sua boca, do seu procedimento, daquilo por onde você tem passado, como tem fluído a sua comunicação, principalmente no lar? Como é que você trata aquelas pessoas que estão perto de você? Que são as pessoas que mais poderão te socorrer no momento que você precisar, porque elas estão ali perto, são as mais próximas. Acontecendo qualquer coisa, é elas que vão estar ali para te socorrer. E o que que você faz? Como você cuida? Como você tem gerenciado? Como você tem falado sobre essas pessoas, sobre o cuidado que você tem com elas de saber o que falar, saber como dizer, saber como administrar os seus pensamentos, porque tudo acontece primeiro no campo da mente. Desculpe, pessoal, aí eu estava falando, gravando esse áudio que veio as máquinas podando a grama aqui, mas espero que você possa ter entendido o que eu falei. Mas, enfim, continuando, que o Senhor possa resplandecer a sua mente, a sua visão, para que você possa se colocar no outro, como seria se você estivesse no lugar do outro e ouvisse palavras daquele tipo que você gostaria de falar. Como que você ficaria? Como você reagiria se você fosse humilhada, se você saísse palavras de alguém que você ama tanto, palavras que ofendem, que ferem e que te deixam para baixo. Mas quando nós entendemos que nós, nós devemos cuidar daqueles que estão à nossa volta, nós devemos ter que um dia
prestar conta da nossa família, daquilo que Deus nos deu, daquilo que está a nosso cuidado, daquilo que está à nossa volta. E como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Oh, como que você cuidou do seu esposo? Como que você cuidou da sua família, dos seus filhos, da sua esposa? Como foi que você tem cuidado daquele seu chefe, daquele ambiente que você trabalha, daquele lugar que você tem compromisso? Como você tem se portado? Como que as pessoas têm te visto? Será que são com palavras suaves e doces, assim, que elas amam te ouvir, que elas gostam de estar perto de você? Ou será que são palavras ríspidas, grossas, querendo ofender, querendo tirar toda a raiva que está dentro de você, como se você pusesse para fora, atingindo outra pessoa, ela iria sair e você ia ficar em paz? Muito pelo contrário. Quando você quer tirar dentro de você a ira, a raiva, e externando isso com palavras ásperas, de tom violento, de tonalidade mais alta, com um brado de braveza mesmo, isso não vai te aliviar. Pelo contrário, você vai criar um clima tão impetuoso, tão grosseiro, ah, tão, sabe? Eu ia falar tipo, como se fosse um fogo, como se fosse uma brasa que você jogasse na sua língua, no seu lar, e que ela vai queimando, queimando tudo aquilo que é bom, queimando aquilo que é agradável, aquilo que é suave, aquilo que é bom, a convivência. E quantas vezes as palavras, elas destroem aquilo que mais amamos, que é a família. Quantas vezes filhos que saem de casa por causa de palavras, quantas vezes maridos saem de casa porque não aguentam, e vice-versa, mulheres que não aguentam seu esposo porque ele acha que ela é a empregada dele, ele já chega com um tom áspero, grosseiro, falando. E assim como é a nossa amiga aqui que estava falando que naquele momento do almoço atrasou e ela segurou para ela não falar nada, não responder nada. Então, hoje é dia de reflexão. Talvez não é a palavra que você quisesse ouvir hoje, mas esse é um desafio que eu levo para você nesse dia, que a língua incendeia um bosque, a boca pode matar pessoas, pode matar relacionamentos. Quantas pessoas que estão mortas, que relacionamentos que não se conversam por causa da língua, por causa da boca, por causa de palavras que saíram, que mataram. Mas em nome de Jesus, eu quero orar com você aqui agora para poder nos ensinar, que Deus possa ensinar a todos nós, que nos deu o dom da palavra, que nos deu o dom de clareza, de pensamentos, que nós possamos ter uma hierarquia no construir um texto, sabendo para quem nós vamos nos dirigir, se são pessoas que são mais velhas que a gente, se são pessoas que têm autoridade sobre a gente, ou se simplesmente são outras pessoas que devem ter esse respeito por nós também. Mas a gente recebe muito aquilo que a gente planta. A Bíblia fala também, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aquilo que sai da boca procede do coração. E quando se fala no coração, a Bíblia fala muito do coração como o centro das emoções, como o nosso intelecto, aquilo que nós processamos, aquilo que nós interpretamos, as coisas que nós vemos. Muitas vezes a mesma palavra falada, se você falar para alguém assim, bom dia, a pessoa vai ficar contente, vai responder seu bom dia. Daí, se você falar bom dia, a pessoa às vezes nem olha e nem responde.
Agora, se você, bom dia, você falar com uma aspereza de palavra, uma grosseria de palavra, é assim que você vai estar plantando e vai estar recebendo. Então, aquilo que sai da boca é o que sai do coração, é o que sai da sua mente. Primeiro, tudo acontece no campo da mente. Vamos fazer uma metanoia, vamos mudar nossa maneira de pensar, vamos fazer com que Deus, o amor dele, venha morar em nós, que venha proceder em nós, que venha ficar em nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento nós oramos a Ti, Deus. Senhor Deus e Pai, a boca, Senhor Jesus, e o nosso intelecto, Senhor, é capaz, Senhor, de construir as maiores memoriais, as melhores livros, as melhores frases que transportam gerações, Senhor Deus e Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, meu Deus, que também palavras matam, Senhor. Palavras que matam casamento, palavras que matam corações, palavra que mata, Senhor Jesus, meu Deus, pessoas, Senhor. Palavras, Senhor Jesus, meu Deus e Pai, que mal colocada, Senhor Jesus, destrói, Senhor Jesus, uma família toda, Deus. Senhor Jesus, em nome de Jesus, ensina-nos a falar. Ensina-nos, Senhor Jesus, meu Deus e Pai, o que nós devemos agir, o que nós devemos primeiramente pensar, Senhor, porque tudo acontece primeiro no pensamento, Senhor. Porque a Tua palavra disse, os Teus pensamentos forem bons, tudo irá bem. Senhor, então tudo é o campo da mente, Deus. Tudo acontece na nossa mente, Senhor. Tudo, Senhor, começa pelos olhos, Senhor Deus. Aquilo que os meus olhos veem, Senhor Jesus, eu posso, Senhor Jesus, olhar a mesma coisa e eu posso, Senhor, decidir se eu quero ver com os olhos bons ou com os olhos da maldade. Senhor Jesus, dá-nos a Tua visão, dá-nos o Teu amor, esse amor que encobre todas as falhas, que encobre todos os erros, Senhor. Este amor que encobre, Senhor Jesus, meu Deus, toda a maldade, Deus. Dá-nos, Senhor Jesus, meu Deus e Pai. Dá-nos, Senhor Jesus, um coração segundo o Teu, Pai. Ensina-nos a amar, ensina-nos, Senhor Jesus, meu Deus e Pai. Que as nossas palavras transbordem o Teu amor, Deus. Vivifica-nos segundo os Teus padrões, Senhor. Transforma-nos, Senhor, para que nós possamos transformar tudo à nossa volta, Senhor. Nós não devemos exigir que as pessoas transformem, mas nós podemos nos transformar e a nossa volta vai refletir aquilo que transformamos em nome de Jesus. Que haja, Senhor Jesus, renovação da nossa mente cada manhã, hoje e sempre. Amém.